Olá, professor Valteir. Olá, colegas. A nossa equipe vai apresentar agora o nosso PMC. E o nosso PMC foi baseado no filme A Fuga das Galinhas. Esse filme narra a história de algumas galinhas que viviam em uma granja e tinham a intenção de fugir dessa granja. Mas para isso elas precisavam de um meio, de um artefato, de algo que fizesse com que elas pudessem sair do cercado da granja. Tá? Então, basicamente, essa que é a ideia principal do filme A Fuga das Galinhas. Essa é a nossa equipe. Tá? E, bom, no nosso PMC, a gente observou que a gerente do projeto era a galinha Ginger, a Chicken Ginger. Ela era a líder, foi quem observou a necessidade realmente de se fazer algo para fugir da granja e, consequentemente, evitar a iminente morte por conta de algumas situações que a gente vai ver no decorrer do projeto. Tá? Então, a justificativa era a morte pela falta de produção de ovos, ou seja, essas galinhas elas produziam ovos, mas pelo fato da baixa da produtividade, os proprietários da granja observaram que era mais interessante transformá-las não em produtoras de ovos, mas em tortas. Tá? E justamente essa ameaça era uma máquina que transformava essas galinhas em tortas, ou seja, elas iriam ser abatidas consequentemente. Para isso, o objetivo delas era construir uma catapulta, um artefato voador, para conseguir fugir do galinheiro, para conseguir ultrapassar as cercas do galinheiro. E nós consideramos que essa catapulta, que esse artefato voador era um objetivo SMART, porque ele era específico, mensurável, alcançável, plenamente alcançável, realista, e elas teriam um determinado período de tempo para construí-la. Apesar de todas as dificuldades que elas tiveram, vocês vão ver que no final elas conseguem construir esse artefato, essa catapulta. Os benefícios seriam a diminuição do abatimento das galinhas, ou seja, evitaria a morte delas, que era iminente, a segurança da granja como um todo, e também a busca por um mundo melhor fora da granja. Elas entendiam que na situação que elas estavam, realmente elas iriam, morrer. E aí a alternativa era, fora da granja, buscar alguma alternativa, buscar uma vida melhor para elas. Né? O produto desse projeto é o sonho de liberdade das galinhas. Tá? Isso aí era o que permeava a vontade de todas elas. No início, nem todas, mas a gerente do projeto, a Chicken Ginger, conseguiu habilmente incutir isso na cabeça do restante da equipe e aí no final todas elas se imbuíram na mesma finalidade. Os requisitos do projeto seria primeiramente um plano de fuga, posteriormente sair voando com a ajuda da catapulta desse artefato voador para conseguir fugir do galinheiro, né? E consequentemente a liberdade seria o retorno que elas teriam, seria o resultado, seria o troféu que elas teriam. Os stakeholders e os atores e os fatores externos que envolveram esse projeto são o senhor e a senhora Tweedy, que são os donos do galinheiro, né? A Chicken Ginger, que é a própria gerente do projeto, o Galo Rock, tá? Que atuou como um consultor, vamos dizer assim, ele que era a pessoa que supostamente iria fazer com que elas saíssem do galinheiro, se tornou um stakeholder importante no decorrer do processo do projeto. Tá? Bom, a equipe era formada pela própria gerente do projeto, a Chicken Ginger, pelo Galo Rock, pelas galinhas operárias. Essa, basicamente, era a equipe de trabalho específica desse projeto. Tá? Bom, as restrições eles tinham uma dificuldade muito grande de participar dos treinos para utilizar a catapulta e também a equipe em si, num primeiro momento, ela não tinha habilidade para trabalhar em conjunto. É tanto que houveram algumas situações de brigas entre eles, entre os membros da equipe. Tá? Bom,
As premissas básicas. As galinhas vão fugir usando a catapulta, usando esse artefato voador, né, que elas construiriam. E se haveria material necessário para a construção dessa catapulta. Elas tinham restrições de materiais, tanto que em algumas situações elas fizeram algumas manobras para conseguir esses materiais para fazer, para dar andamento no projeto de construção da catapulta. Tá? Bom, o grupo de entregas é o plano de fuga, inicialmente, a seleção do material para ser feito esse artefato voador, essa catapulta, a construção propriamente dita da catapulta e o treino das galinhas para que elas pudessem operar esse artefato, operar essa catapulta. Os riscos inerentes ao projeto. Não conseguir o material necessário, porque, como eu falei agora há pouco, elas tinham realmente uma dificuldade muito grande de materiais, de conseguir insumos para produção, principalmente ferramentas para a produção desse artefato, dessa catapulta. E, de repente, numa situação final, depois de estar tudo pronto, o artefato, a catapulta, não funcionar. Bom, em relação a tempo, elas tinham um tempo muito curto. Então, a gente especificou basicamente algo em torno de um mês, ou seja, de 1 a 7 de janeiro fazer o trabalho com o plano de fuga, ou seja, trabalhar o plano de fuga. De 8 a 15 de janeiro fazer a seleção do material para a construção do artefato, da catapulta. De 15 a 30 de janeiro, a construção propriamente dita da catapulta. E de 8 a 30 de janeiro, no decorrer do processo de feitura, também o treinamento das galinhas, para que no final já estivessem todas prontas e preparadas para fazer a viagem, vamos dizer assim, para fazer para se utilizar da catapulta, desse artefato voador. Bom, e os custos? Basicamente, a moeda dentro da granja eram ovos. Então, os fornecedores da equipe da Chicken Ginger, eles recebiam em ovos. Então, basicamente, 5 ovos para o plano de fuga, 20 ovos para o material, 45 ovos para a construção de todo o artefato, de toda a catapulta, totalizando, portanto, 70 ovos como custo desse projeto. Então é isso, basicamente essas são as informações e elas conseguiram voar com o artefato, elas conseguiram voar com a catapulta e foram para outro local e viveram felizes para sempre. Ok? Obrigado, até a próxima.